Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin. Ele sobe, ele desce, se mantém lateral. E aí, qual sua opinião? Deixa aqui nos comentários o que você imagina aí de projeção para o Bitcoin. E vamos fazer isso, né? Vamos estar fazendo isso no vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Iniciando agora de fato o vídeo dito todos os recados. Temos o gráfico do BTC/USD. Vamos pegar aqui a caneta. Este gráfico em si é o gráfico diário. E aí, o que a gente deve fazer, basicamente, para começar uma análise, né? Na minha opinião, o mais interessante para se começar uma análise é começar aumentando o tempo gráfico para depois você ir diminuindo e aí você vai fazendo os rabiscos que são interessantes para você, né? O esboço de algum estudo, traça uma linha aqui, outra linha ali, uma linha, um LTB, um LTA. Você vai traçando isso aos poucos e vai abaixando o tempo gráfico, vai ajustando, vai vendo o que é mais relevante para você ou não, e aí você vai fazendo seu estudo. Basicamente, é assim que a gente começa. Então, como eu falei, primeiro de tudo, a gente aumenta o tempo gráfico. Vou colocar aqui num tempo gráfico de um mês. Né? Num tempo gráfico de um mês, o que a gente vê para o BTC, para o Bitcoin? Uma subida, vou colocar aqui em amarelo, uma subida gigantesca. E aí, todo mundo se pergunta, e agora? Nesse momento aqui, o que está acontecendo? Bom, aqui a gente consegue analisar topos e fundos ascendentes, né? Topos e fundos ascendentes. E aí o mercado vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega em um determinado momento que ele para. Esse momento de parada, perceba, vamos traçar exatamente aqui, ó, perceba esse momento de parada, ele basicamente fez um topo duplo, que a gente consegue ver aqui e a gente consegue ver aqui. Então perceba esse topo duplo, que já é uma característica, isso em um gráfico mensal, certo? Já é uma característica de lateralização, por exemplo, ou início de uma tentativa de reversão. E aí o que você faz? Como a gente está traçando as linhas que são importantes, vamos traçar mais algumas linhas. Essa linha aqui é importante. Essa outra linha aqui que foi o fundo, caso ele venha perder, também é importante. Esse topo aqui também é importante, essa região, ela coincide bem próximo com essa. Então vamos traçar essa linha aqui. Essa outra aqui também é importante na minha visão. Né? Então perceba que são patamares ou são andares na qual o preço ele vai ter travamento ou ele vai ter dificuldade de passar, ou ele vai ser defendido ali, né? Os compradores vão tentar jogar o preço para cima, por exemplo, igual aconteceu aqui, quando o mercado chegar aqui, a ideia é que ele faça isso, né? E ele pode ficar aqui dentro muito tempo até sair para cima ou sair para baixo. Isso é fato. Então vamos usar as linhas aqui do TradingView para a gente fazer o nosso traçamento. Essa região é importante. Aqui também é importante. Entendo aqui como sendo importante, aqui como sendo importante e essa região como sendo importante. Você já tem um tempo gráfico aqui bem longo, né? Então, ó, tá vendo que 2017, 2015, então isso aqui já dá bastante tempo. Beleza? Beleza. Até agora a gente não utilizou nenhuma ferramenta. O que a gente consegue ver no tempo gráfico mensal? Bitcoin lateral. Então, isso daqui já mostra, já indica para gente uma lateralização no Bitcoin. Aqui está no triângulo
no retângulo em azul. Lateralizações, elas são operadas de que forma? Lateralizações são operadas na base do canal lateral. Iremos encontrar compras e no topo do canal, opa, vermelhinho. Deixa eu apagar, que não ficou legal. Vermelhinho. Iremos encontrar vendas, né? Assim como aconteceu aqui e assim como aconteceu aqui. Beleza? Então essa é a ideia, basicamente, essa é a análise para o Bitcoin. O que a gente consegue fazer agora? Vamos começar a aplicar os indicadores, essas ferramentas, por exemplo, da análise técnica, e diminuir o tempo gráfico para poder clarear melhor o ponto de entrada, algo que a gente está querendo fazer. Então, no gráfico semanal, a gente já consegue ver isso bem claro no Bitcoin. Isso aqui é uma lateralização que já vem durando 60 barras num gráfico semanal, né? Então, isso daqui é uma lateralização basicamente de um ano. Perceba que foi aqui, ó, dezembro de 2020 até fevereiro de 2022, um pouco mais que um ano aqui, né? E como eu falei, no tempo gráfico mensal, a gente tem essa ideia de comprar no suporte e vender na resistência. É assim que a gente vai operar uma lateralização. Nesse momento, o que ele está fazendo? Nesse momento, ele chega ou ele consegue chegar na base do retângulo para a gente ver uma pressão compradora? Não, ele ainda está aqui em cima. Ainda está aqui nesse patamar, esses 3 candles. O que isso quer dizer? Ele tem espaço, a partir desse candle, para cair mais um pouco. Esse espaço aqui, por exemplo, só porque ele tem esse espaço, quer dizer que ele vai cair? Tem um espaço de 17% aí para cair. Só porque tem esse espaço, quer dizer que ele vai cair? Não. A gente está no gráfico semanal, hoje é terça-feira. Aqui ele fez um candle, em algum momento esse candle ele foi comprador, e agora a gente já vai para a leitura de candle, ó. Em algum momento esse candle ele foi comprador, fechou na sua mínima, bem próximo da sua mínima, foi revertido, empurraram na venda e agora aqui a gente já está vendo briga. Por que aqui a gente está vendo briga? Ele não pode perder este patamar aqui, ou este fundo aqui. Caso ele venha a perder, aqui existem compradores. Por quê? Porque o preço ele foi jogado para cima aqui. De forma mais curta, mas foi. Então, os compradores estão defendendo essa posição aqui. O que vem chancelando esse candle, né? Por que esse candle também fica assim? A gente identifica, deixa eu tirar agora aqui o zoom um pouquinho, identificamos também, além dessa região ser uma região de compra, identificamos também aqui como sendo um nó de volume, ou seja, o mercado ele veio para cá, esse nó de volume anteriormente ele estava sendo defendido pelos compradores, perceba outro nó de volume aqui, que o preço foi jogado para cima, então o preço caminhou, chegou nesse patamar, foi defendido nesse retângulo, nessa lateralização, acumulou e aí fez a sua distribuição. Chegou lá em cima, conseguiu se manter ao topo mais importante anterior, ou a região mais importante anterior? Não, falhou. Esse momento aqui é momento para fazer trade? Não. Por quê? Porque essa região, anteriormente, ela foi defendida pelos vendedores, o preço não caiu. Então o que a gente espera que chegue aqui? Ele cai novamente. Algo mais consistente aqui deveria ser um rompimento efetivo, um pullback, e aí sim um próximo candle verde para a gente realmente romper o retângulo. Não foi o que aconteceu, né? Então, isso já é bem mais fácil de você identificar. Então, você percebe que aqui vão ter vendedores empurrando o preço para baixo, e aí ele faz isso novamente
e ele é empurrado para baixo. Vamos traçar agora o perfil de volume. A gente precisa chancelar nossas informações. Ó, perfil de volume. Perceba onde o preço está. Perceba onde o preço está e aonde ele está sendo agarrado ou aonde ele está sendo defendido. Então, isso daqui é uma região importante. Perceba aqui também, ó, vamos traçar o perfil de volume se a gente conseguir de toda essa pernada de alta. Show de bola. Perceba o acúmulo de volume. Ó, perceba o acúmulo de volume. Isso se estende por todo esse patamar aonde o preço está chegando agora. Então a intenção é que ele chegue aqui dentro e tenha defesas dos compradores. Pode ser que ele venha mais para baixo, aqui fazendo isso para depois subir. Pode ser que aqui ele já faça isso. Pode ser. Tem uma grande chance dele fazer isso por conta desse candle. Não sei dizer ainda. Hoje ainda é terça-feira e não sexta. Então esse candle ainda tem muito para andar ou para se movimentar, né? Ou para ficar travado aqui e não perdeu esse fundo anterior. Que aí vai mostrar mais força dos vendedores. Beleza? Então essa é a análise que a gente consegue fazer diminuindo o tempo gráfico do Bitcoin. E agora a gente coloca os indicadores, né? A gente percebe um estocástico, por exemplo, bem sobrevendido, do mesmo patamar que aconteceu aqui, do mesmo jeito que aconteceu aqui. O preço foi jogado para cima. Aqui o preço foi jogado para cima. Esforço versus resultado, ele andou? Não. Parou no meio do caminho. Parou aqui, agora está caindo. Temos o estocástico lento já apontando para baixo. Isso já é mais perigoso. É momento de entradas de compra? Ainda não. Ele ainda está terminando o movimento dessa pernada aqui. Ele ainda está concluindo isso nesse patamar. Então a gente precisa aguardar essa conclusão. Perceba também como o cumulativo delta ele é importante. O cumulativo delta ele vem subindo aqui. Nesse patamar ele começa a lateralizar. Cai, sobe um pouco, cai aqui, cai aqui. Perceba isso, perceba as divergências acontecendo. Que ele começa a ficar lateral, os topos começam a diminuir, depois aumentam e vice-versa. Volume também, combustível do mercado começa a cair, a média móvel, né? Perceba os quadradinhos ficando aqui bem fino, um perfil mais fino, o que é comum para uma lateralização de preço, né? Então tudo isso vem chancelando as nossas informações para o Bitcoin. No momento não é interessante realizar nada. Vamos para o gráfico diário. Tira aí. E aí, gráfico diário, a gente consegue ver melhor as movimentações. Beleza? A gente está vendo uma região aqui que está sendo defendida. Mais a priori aqui, ó. Perceba como vai lá, ó. Perceba como vem aqui, ó. A região, tá vendo? Então, região essa sendo defendida. Nessa extensão da POC dessa acumulação. E aí, quando o preço começar a querer apontar para alta, o que, que a gente vai precisar fazer ou o que queremos fazer? Vamos traçar o volume profile de toda essa queda. Por quê? Porque toda essa queda ela vai ser defendida ou ela tem a tendência a ser defendida pelos vendedores, porque o preço aqui ele caiu, então agora o preço está tentando subir, ele vai encontrar regiões de briga, nós de alto volume, bem como nós de baixo volume, e regiões de aceitação e rejeição. E é isso, você precisa incluir isso tudo nos seus traçamentos. Então, vamos fazer o traçamento. Aqui, ó, de forma mais micro, eu já gosto de traçar os vales de nó de baixo volume, que é o que eu entendo como isso aqui, ó. Nó de baixo volume, nó de baixo volume. Nó de alto volume? Sim, nó de baixo volume. Mais aqui um pouquinho, nó de baixo volume. Aqui, nó de alto volume.
nó de baixo volume, vamos ver onde que é interessante fazer esse traçamento. Mais um pouquinho aqui para cima e aqui. Não sei se é interessante. Aqui também, essa mega barra. Basicamente, o que que eu fiz aqui agora? Deixa eu tirar isso aqui. Eu fiz um traçamento dos nós de baixo volume, os nós de baixo volume. E os nós de baixo volume, normalmente, eles vêm acompanhados de nós de alto volume. Então, perceba que temos picos ou regiões mais importantes, por exemplo, aqui também, na qual a gente teve o acompanhamento de nó de alto volume. Ó. Nó de alto volume, nó de alto volume. Então, os nós de alto volume, conforme eles estão espaçados, eles formam esses vales aqui. Que a gente vê, ó, nó de alto volume, vale, 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 vale. Esses vales projetados para frente são regiões onde o preço ticou e deixou sombra. Olha lá, aqui, ó, aqui, ó. Perceba como ele deixa as sombras. Então, ao meu ver, isso daqui é o traçamento de suporte e resistência. Olha lá, ó. Olha lá, ó, como é que pega. Tá vendo isso? Eu estou traçando. O preço ele ainda não se desenvolveu aqui para cima. Eu ainda não sei o que vai acontecer aqui para cima. Se ele for, essas regiões todas vão ser regiões de travamento de preço. E a gente vai precisar encontrar candles de reversão ou candles de continuação nessas regiões aqui, buscando patamares mais altos, né? Então, essas regiões são de extrema importância. Você pode fazer um filtro nas linhas também, caso você ache que tem muitas linhas. Então, você pode tirar. Perceba como é bem respeitado aqui para trás, ó. Isso é aqui na frente e perceba para trás como como são regiões, ó, que são bem, ó, aqui, ó, regiões de suporte e resistência que são extremamente confiáveis. Beleza? Então, de forma micro, temos isso aqui para o Bitcoin. Aproximamos um pouco mais o tempo gráfico. Bitcoin tentou subir, continuar sua pernadinha de alta nesse patamar, que foram aqueles 2 candles lá no semanal, se não me engano, no mensal. E agora ele vem caindo, fez isso aqui, a gente pode considerar como um topo duplo, por exemplo. E aí, topo duplo para padrão de reversão, região importante, mostrou a sinalização lá no tempo gráfico superior, e aí ele é jogado para baixo. Beleza? Onde é que ele vai ter o seu travamento de preço? Ele vai ter o seu travamento de preço em toda essa subida. Perceba aonde é exatamente a POC, que é a região que ele está tendo travamento de preço. Isso daqui pode acontecer o quê? A gente imagina o Bitcoin em patamares um pouco mais baixo, né? Ou então não caindo mais do que isso daqui. Caso ele venha cair, a intenção é vir buscar a base do retângulo. Caso não, que é o que ele está mostrando aqui, isso vem acontecer assim e o preço ser jogado para cima novamente. E aí acaba que ele não perde esse fundo, ou essas regiões aqui vão fazer com que ele tenha encontre o seu suporte e ele ser jogado lá para cima. Isso de forma mais micro, então entradas podem surgir por aqui para vir buscar esse patamar, não é isso? E aí basicamente é isso que a gente faz, não precisa incluir nenhum tipo de indicador para você fazer esse tipo de leitura. Eu usei o mínimo possível dos indicadores. Os indicadores vão só validar os nossos pensamentos. Caso você queira, por exemplo, usar algo mais diferente, você também pode. Você também pode usar, vamos dizer, aqui tem o Ishimoku. Perceba lá no Ishimoku como a linha amarela, que é a linha que está deslocada, atrasada. Ela encosta nos preços e isso sugere uma lateralização. E aí o preço ele fica um bom tempo lateralizando, já que estamos em gráfico semanal, né? Então isso é importante. Também é um sistema que vai funcionar, as médias aqui rápida e lenta, elas começam a se cruzar, ficar embolada, então sugere também uma lateralização. Ele está em um momento dentro da nuvem, apesar da nuvem ter virado aqui para venda, ele está em um momento dentro da nuvem, então é algo que a gente não faz nada, então é um momento de ter cautela. Entradas, por exemplo, na venda seriam no fechamento da vela que fechar abaixo da nuvem,
mas é uma região de suporte, né? Então, quem já estudou previamente, então precisamos ter cautela. E operar os rompimentos é mais delicado um pouco. Então, a priori, Bitcoin em lateralização há um bom tempo. A intenção é que não saia agora. Tá travado, ainda tem aqui, então qualquer tipo de situação ou tipo de trade ou, por exemplo, algo fora disso já é mais perigoso de ser realizado, a não ser que você pense a um longo prazo assim e esteja aproveitando para acumular algumas criptos baratinhas. E aí sim é um tipo de estratégia a ser feito com uma grana que, se você perder, não tem problema. Então, cada um precisa seguir um plano e ter ideia de toda a movimentação, que é o que vai fazer. Movimentação global, que é o que vai ser muito mais importante do que qualquer tipo de indicador. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui sobre o Bitcoin, qual é a sua visão, o que você pretende para essa criptomoeda, Você acha que ela sobe mais, que não, que já deu o tempo dela, que aí vão vir outras criptos, né? Que vão bater aí, vão ser mais consistentes na sua subida, digamos assim. De uma forma geral, as criptos estão caindo, Bitcoin se encontra lateral, então esse, na minha opinião, é o patamar geral para as criptos. Beleza? Deixa o like, tamo junto, se inscreve no canal, valeu, falou, até a próxima.